Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, nesse vídeo eu quero explicar para você por que é que pessoas boas elas sofrem e pessoas inocentes também. Por que é que crianças elas adoecem? Quando se fala que a doença é o preço do pecado, algumas pessoas discordam por ver crianças que têm câncer, né? Quando você olha no geral, a descrença das pessoas hoje em dia acreditar no verdadeiro Deus é sobre isso, em olhar o geral do mundo, em olhar os estrupos, as doenças, as guerras. Quando você olha tudo no geral, você pode até desconfiar que Deus não existe. Mas quando você mergulha no conhecimento do que Deus ensina com a palavra dele, você aprende que não é sobre religiosidade que ele ensina. Deus, ele ensina sobre espiritualidade. E pelas pessoas fugir da espiritualidade, elas preferem achar que tudo é normal e tudo é natural. Então, olha no geral e só faz dizer Deus é amor e não busca o conhecimento de Deus. E prefere achar que a doença é coisa normal, coisa natural. Quando eu comecei a buscar a Deus, e Deus me curou das doenças e eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu vi um pregador bem famoso. Ele dizia assim: tem pessoas que elas disputam o inferno com Satanás. Satanás fica olhando para ele e dizendo assim: eu não preciso fazer nada ali. Ele já é o próprio Satanás. E aí, nessa época eu ainda não estava lendo a Bíblia. Eu disse, meu Deus, o Senhor me diz sobre a espiritualidade e eu ouvindo um pregador dizendo isso, que tem pessoas que jogam a culpa em Satanás e Satanás deixando ele cair no abismo por conta própria. E sabe o que Deus me disse? Na hora, Deus disse assim: nem esse que você está ouvindo, nem o bispo Bruno Leonardo, que é o que eu usei para falar com você, e nem muitos pregadores que pregam a minha palavra, ele não viveu o que você viveu. Foi desse jeito que Deus me disse. Nem muitos pastores e nem muitos que pregam a minha palavra, ele não viveu e ele não tem a experiência com o mundo espiritual que você tem. E eu uso as pessoas conforme o que eu posso usar. Quer dizer, ele usa cada pregador conforme o seu conhecimento. Foi isso que Deus me disse. Então tem pregador que ele prega uma coisa, deixando as próprias pessoas na dúvida se Satanás existe. Essa é a realidade. Outro dia eu vi outro pastor dizendo que se Jesus estivesse na terra hoje, no tempo de hoje, ele teria medo, ele teria pego Covid. E aí eu não me espantei mais, porque Deus já tinha me dado essa resposta lá atrás. Cada pregador, ele prega conforme o seu conhecimento. E esses pregadores, ele não tem o conhecimento do mundo espiritual que você tem. A sua vivência. Então Deus pega aquela experiência que você teve
na terra, com os seus erros, com a sua vivência, e ele traz a luz, né? Ele traz o conhecimento real por trás das coisas materiais. Deus fala que quando ele traz a luz, ele traz a existência daquilo que você não conhecia quando você vivia pelos olhos materiais. E aí eu entendi, porque tanto pregador, um fala uma coisa, outro fala outra, e cada um forma os seus deuses na mente deles, né? Cada um tem a sua forma de pregar e de ensinar a palavra. Então cada um ajuda uns aos outros com o seu conhecimento. Foi isso que Deus me disse. E eu escolhi aqui um versículo para você entender por que pessoas inocentes sofrem aqui na terra. Por que crianças, elas também adoecem e sofrem na terra consequências da idolatria e da desobediência de Deus. E isso não é eu que estou dizendo, não. Isso é Deus que ensina. Então, quem crê em Deus da forma certa, busca o conhecimento. Quem busca apenas religiosidade, não aprende sobre a espiritualidade. Você vê que os fariseus, eles viam os milagres, eles buscavam Deus da forma deles, mas o dinheiro e a posição social não deixaram eles acreditar no próprio Jesus. Buscar os verdadeiros conhecimentos, pela hipocrisia, a ignorância, foi isso que aconteceu na época. Então, em Êxodo 20, do 4 ao 6, Deus diz assim para você: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. O que quer dizer um Deus zeloso? Um Deus que não deixa nada passar despercebido. Nada aqui na terra passa despercebido aos olhos de Deus. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos. O que significa a iniquidade? O pecado. Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quando eu li isso aqui, eu disse: como pode alguém odiar a Deus? Então é só você refletir. A falta do conhecimento traz essa ignorância. Então Deus tem como se os seres humanos odiassem as regras de Deus, e vem as consequências dos pais nos filhos, até a terceira ou quarta geração. Então, quando as pessoas não entendem sobre as leis espirituais, elas preferem achar que tudo é normal e vivem andando na medicina e buscando apenas religiosidade. É isso que Deus ensina. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam aos meus mandamentos. Então, quando você busca o conhecimento de Deus, é quando você tem a capacidade de entender por que pessoas boas,
elas adoecem, elas sofrem. Por que é que criança, ela também tem doenças graves, doenças incuráveis, pelas pessoas não buscar o conhecimento de Deus. O prazer de Deus é Ele poder se mostrar. Mas Deus, Ele também tem essa dificuldade de se mostrar a algumas pessoas. Para as pessoas crer no verdadeiro Deus, elas também têm dificuldade de encontrar o verdadeiro Deus. Porque Deus ensina que Ele deixou as leis. Então, que Deus seria esse de quebrar as próprias leis? Lei é lei. Então, quando você não entende isso, é quando você acha que tudo aqui na Terra é normal. Então, quando eu não sabia nada, eu achava tudo normal. Essa semana eu achei um vídeo de uma criança que ela tinha uma doença na pele, que quanto mais a mãe buscou medicina, pomadas, tratamentos, ela tinha um eczema e a pele dela estava toda pocada. Eu já tive esse eczema em alguns lugares na minha pele. Então, quanto mais ela usava pomada, mais a criança piorava. E quando foi um dia, ela teve uma intuição de pôr a criança numa banheira, na pia, com água corrente, e ali ela percebeu que a criança ela se acalmou. Ela começou a ter esse hábito de botar a criança na banheira, abria a pia e a criança começava a se acalmar ali, da agonia, da coceira da pele, né? Então, quando ela percebeu que ali a criança se acalmava, ela passou a botar aquela criança na banheira. E aí a criança começou a ficar boa. E ela já tinha corrido atrás de vários tratamentos. E ali houve um milagre, né? Ela visualizou a criança dela, que ela já estava sem esperança da criança ficar boa. Tá na internet. E a criança ficou boa desse eczema que tomou o corpo da criança todo. Outro dia eu conheci uma criança que ela disse que quando a mãe dela levou essa criança para o médico, é porque quando a criança tinha raiva, a criança se batia, a criança caía no chão e os lábios ficavam roxos e ela dava um passamento, né? Um passamento na criança. E aí ela levou a criança para o médico e o médico disse a ela que a criança dela tinha malcriação. Malcriação. E ensinou a ela a bater na criança, para a criança tornar, para a criança não fazer mais aquilo. E ela fazia e a criança tornava. Quando ela me disse isso, eu disse para ela: mulher, busque a Deus. Ela disse: minha filha, isso aí, o pai dele teve. É uma criança de 1 ano. O pai dele teve, o avô dele, o tio dele. Isso é coisa normal. E aí eu me calei. Porque as pessoas que elas acreditam que tudo é normal, Deus não pode tratar. Deus não tem como tratar um ser humano que ela não enxerga que existe as coisas espirituais também. Então ela prefere olhar para o pai, para o avô, para o tio que também teve aquela maldição e tratar o filho dela como se aquilo fosse normal. E ali me deu uma tristeza quando eu soube daquilo, porque eu me pus no lugar da criança. Eu digo, a criança já está sendo atacada espiritualmente e ainda apanha. Uma criança de 1 ano.
Quer dizer, ela está tendo ataques espirituais ao ponto de passar mal e ela apanha para tornar a realidade. E a mãe não querer buscar o conhecimento do que é Deus e do que ela podia mudar, aonde ela podia achar a cura do filho dela. Existem livros também que falam sobre as consequências da iniquidade de pais para filhos. E tem pessoas que quando buscam o conhecimento, que vê que o filho adoeceu por conta do seu pecado, a mãe ou o pai fica desesperado e busca o conhecimento. Mas quando você não tem informação nenhuma, você acha que aquilo é uma coisa normal. É da natureza, o ser humano veio na terra para sofrer, para adoecer. Então, como Deus vai entrar? Aonde Deus tem espaço numa pessoa que não quer buscar o conhecimento? É isso que eu fico me perguntando. Onde o mundo vai parar das pessoas ignorar a Deus por ter dinheiro e achar que tudo vai ali e se compra? Se compra saúde, se compra relacionamento, se não tem um amor verdadeiro, vai ali e paga um sexo. É isso que Deus, lá do trono dele, ele deve olhar, ele deve observar. E cada vez o mundo só piora, como Deus falou na Bíblia, com a palavra dele, que tudo ia se cumprir. Todas as profecias iam se cumprir aqui na terra, pela falta de crença das pessoas. Mesmo tendo tantas pessoas pregando, as pessoas falam de Deus, mas não buscam a espiritualidade. E essa espiritualidade que eu estou falando é a que Jesus veio nos ensinar. Foi essa espiritualidade, essa chave que os próprios fariseus, eles condenaram Jesus ao ponto de matar Jesus por não aceitar a verdade de Deus. Então, se na época de Jesus passou por essa dificuldade, então a gente se conforma, né? Mas eu não consigo chegar aqui e falar apenas do amor de Deus, sem falar sobre a espiritualidade verdadeira, sobre as consequências do pecado, que eu vivi muito. Então, Deus, ele não é um ser espiritual, o criador do mundo. Deus, ele não é o julgador de condenar as pessoas. Então, o que acontece? O que é que acontece que Deus não condena e as pessoas sofrem e as pessoas adoecem e crianças adoecem? O que acontece? Nós vivemos em duas dimensões, a material e a espiritual. Então, quando a gente, pela falta de desinformação, a gente dá legalidade ao pecado, a gente estamos vulnerável a ser setado pela seta do mal. Se você estudar o Salmo 91, que em outro conteúdo eu vou explicar para você o que o Salmo 91 nos ensina, passo a passo, você vai entender que nada de ruim aqui na terra é por acaso. E sim pela idolatria, pela falta de informação das pessoas, pela prostituição, pela falta de fé. Por tudo isso é que acontece essa guerra espiritual. Uns acreditam que Deus existe, outros acreditam que Deus não presta, outros acreditam que Satanás é quem é o próprio Deus, como existe satanista, umbandista, candombledista que busca a cura das doenças em religião, proteção da matéria em religião. Ela sabe das consequências,
mas ela busca em religião, não com Deus. Então veja como a mente do ser humano vive bagunçada. Então quem nunca viveu em um terreiro de candomblé, quem nunca participou de nada de orixá e não conhece o Espírito Santo, passa a não crer em nada de tão bagunçado que vive. Existe um Exu no candomblé que o nome dele é Herê. Ele materializa tanto nos adultos, dentro do terreiro de candomblé, como em crianças. As crianças também, elas recebem o demônio em terreiro de candomblé. Elas falam, o demônio fala pela boca da criança. Então, como pode uma criança com pouco pecado, sem pecado, porque uma criança, ela é inocente, receber um demônio, incorporar em um demônio, pela legalidade que os pais dão, pela crença dos pais e pelos pais ir buscar a religiosidade e não a espiritualidade vinda de Deus. Então, quando ele está ali, ele está vulnerável a acreditar no que ele quer acreditar. Então, o Deus dele é os próprios espíritos que adoecem pessoas, condenam pessoas, deixam pessoas cegas espirituais e elas preferem não crer no Deus verdadeiro por olhar no geral e dizer isso é normal. O ser humano adoecer é coisa normal. Onde Deus, ele diz aqui com a palavra dele, visitarei a iniquidade de pais nos filhos. Então, quando eu busquei essa espiritualidade de Deus e Deus me revelou tudo que eu não sabia, eu entendi por que era que todas as minhas doenças era principalmente na cabeça. Adenoide, alergia, asma. Por quê? Porque minha mãe, ela deu a cabeça no candomblé. Ela deu a cabeça. Quando um ser humano ele dá a cabeça aos orixá, os orixá dominam a mente daquela pessoa que Deus não consegue mais entrar. Porque eles têm até medo de abandonar a religião. Porque na mente deles, se abandonar, eu morro. Se abandonar, eu vou me lascar, eu vou adoecer. Então, Deus sabe de todas as coisas e fugindo do próprio Deus que pode devolver tudo. Eu lembro que quando Moisés levava todos os recados para Ramsés, tudo que Moisés dizia, o Ramsés via que acontecia. Mas na mente de Ramsés, tudo era normal, por ele ser o rei. Então ele não queria buscar o conhecimento do Espírito. Ele queria apenas continuar sendo rei e desafiando o próprio Deus que é o Criador do mundo. Então, eu me ponho no lugar de Jesus Cristo. E eu digo, como Jesus sofreu nessa terra. De ver essa cegueira espiritual das pessoas. Em achar que tudo é normal. E tudo é natural. E não querer buscar o conhecimento do Espírito Santo. E por que buscar religião? Por que elas buscam a religião? Porque a religião é mais fácil, né? A religião, ela se torna mais fácil do que a espiritualidade. A espiritualidade, só o Espírito Santo, ela quebra barreiras. Só o Espírito Santo traz o verdadeiro conhecimento para as pessoas. Mas como a lei é espiritual, Deus, ele não quebra sem ele poder. E as pessoas, elas dizem que dá trabalho. Dá trabalho buscar
o Espírito Santo. A religião é mais fácil. É isso que dá para um espiritual como Jesus viu na própria carne e sentiu como as pessoas rejeitaram o próprio Deus por ter dinheiro e não querer conhecer as regras. Por isso que Deus ensina na Bíblia que Ele veio para as pessoas mais humildes e que sofrem e que precisa dele. Porque quando você precisa, você busca. Se você precisar de Deus, você busca. Se você achar que não precisa de Deus por ter dinheiro, você prefere achar que tudo é normal e buscar apenas a medicina. Não é que seja errado buscar a medicina, claro que não. Se Deus capacitou, foi para nos ajudar. Mas não achar que isso é o suficiente, fugindo das leis de Deus. E é sobre isso esse conteúdo, para você entender que Deus existe. E Ele se apresenta para algumas pessoas que querem realmente entender a sua própria vida, que querem entender por que não consegue ser feliz. Aí Deus se apresenta. Aí Deus vem, Deus cura, Deus revela. Quando a gente cansa de viver nesse mundo de ilusão, aí Deus se revela. Por isso que Deus diz que Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque é na fraqueza que Ele consegue se revelar para aquele que se sente fraco. Então, os soberanos, os poderosos, que têm tudo, dificilmente Deus consegue alguma coisa com ele. A verdade dói, mas é essa verdade que salva, que liberta e que lhe traz todo o conhecimento da vida real. Que a gente não deve viver de fantasia, como eu vivi tantos anos, e sem entender. Fugia para um lado, fugia para o outro e não entendia. Então, eu preferi buscar o conhecimento verdadeiro do Espírito Santo, para cada vez mais explicar para você por que é que esse mundo é assim. Por que é que a gente precisa tanto de buscar o conhecimento de Deus? Não só buscar as coisas materiais. As coisas materiais, elas são sim necessárias e boas. Mas quando Deus diz na palavra dele, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, é sobre isso que ele quis dizer. Que não é só as coisas materiais que lhe traz tudo o que você precisa. Busque também o conhecimento espiritual vindo de Deus, para que ele possa se revelar para você. Tá certo? E eu peço para você, se você gostou do vídeo, você compartilhe. Faça sua ação com Deus, de não reter só para você as informações que você gosta e que você aprende. Compartilhe com alguém para as pessoas também tomar suas decisões. Se elas querem buscar o conhecimento ou se elas preferem viver na cegueira espiritual. Depois que a gente sabe, aí sim a gente tem uma escolha, né? Mas tem pessoas realmente que elas não sabem. Uma coisa é não saber. Outra coisa é você saber e não querer. Não querer acreditar. Aí é diferente. Aí é quando Deus diz, você vai plantar e você vai colher o resultado da sua plantação. Ele explica tudo isso na Bíblia. Tudo isso. Eu tenho fé que um dia eu vou ter a oportunidade de explicar cada vez melhor para você o que é o verdadeiro Deus. Esse verdadeiro Deus que eu encontrei e que ninguém pode chegar para mim e dizer Deus não existe.
porque eu conheci, ouvi, fui curada e entendi todos os livramentos que passou pela minha vida, que passou despercebido, por eu achar que era sorte. Eu ainda não entendia que Deus existia. A gente só tem a capacidade de encontrar Deus quando a gente busca. Sem buscar, a gente não encontra. A gente busca Deus nas coisas materiais. Ah, eu já tenho tudo. Eu já tenho dinheiro, eu já tenho profissão, eu já tenho tudo. Onde tudo isso vai ficar? Ele explica isso. Tudo aqui na terra vai ficar. Quando você vive apenas pelas coisas materiais, você não aprende as coisas espirituais. Quando você busca o conhecimento, você deixa de dar tanto valor apenas às coisas materiais, ao que vai ficar na terra. É isso que Deus explica. Então só não crê quem não quer buscar. Porque quem quer buscar aprende que Deus não deixa nada aqui sem explicação. Tá certo? E até o próximo vídeo. Compartilhe e comente para ajudar o canal a divulgar para mais pessoas. É o sistema do programa do YouTube, tá certo?